Olá, muito boa noite para você. O Sistema Único de Saúde deve começar a receber finalmente este mês o medicamento considerado pela Organização Mundial da Saúde uma das terapias essenciais no combate ao câncer. O trastuzumab, indicado para pacientes com câncer de mama metástico do subtipo HER2 positivo, foi incorporado, mas ainda não disponibilizado na rede pública de saúde em 1º de fevereiro deste ano, após publicação de portaria que atualiza as diretrizes diagnósticas e terapêuticas da doença. Primeiro lugar na taxa de mortalidade de mulheres no mundo todo, o câncer de mama é responsável também por 25% dos casos mundiais de câncer feminino. Trata-se de uma enfermidade que atinge principalmente as mulheres. São fatores de risco, idade avançada, obesidade, histórico familiar e exposição prolongada a hormônios femininos. Neste caso, a doença acomete a mulheres sem filhos, com gravidez tardia, que menstruaram muito cedo ou ingressaram muito tarde na menopausa. Prevenção, terapias, tratamento, diagnóstico. Tudo isso é tema do debate TVE de hoje. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. Lembrando que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD também no site, no canal 507 da NET e também no site da TVE. E para tratarmos do câncer de mama, estamos recebendo nos estúdios da Fundação Piratini a vice-presidente do Instituto da Mama, Cíntia Seben, e também o chefe do Serviço de Mastologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Dr. Jorge Biassus. Muito boa noite para vocês, obrigado pela participação no programa. E eu vou logo perguntando da questão do medicamento, né? Que surgiu uma dúvida aqui antes, Cíntia, sobre a disponibilidade desse medicamento que tem um nome ali, trastuzumab. Isso, trastuzumab. Trastuzumab. Isso, fiquei morrendo de medo de errar o nome ali na abertura do programa. Mas, enfim, esse medicamento está ou não está disponível na rede pública de saúde? Infelizmente, ainda não, Cláudio. Não está. Muito embora tenha sido publicado no Diário Oficial da União, no dia 3 de agosto de 2017, com previsão para ser fornecido em 180 dias, ou seja, 1º de fevereiro desse ano. Nós já estamos metade de maio e até agora essa medicação não está sendo disponibilizada pelo SUS. Infelizmente, nós continuamos tendo que judicializar para que as nossas pacientes consigam ter acesso a essa medicação de ponta, né? Sim. Que é uma medicação muito importante para aquelas mulheres que tiveram esse câncer metastático, né? O HER2 positivo. E ele simplesmente dobra a sobrevida dessas pacientes. Então é muito importante ter garantido esse tratamento com celeridade. Pois é, Cintia, você também trabalha lá no departamento, além de ser vice-presidente do Instituto de Câncer de Mama, trabalha na parte jurídica, né? Sim. Justamente do Instituto. E aí, quer dizer, foi disponibilizado, foi feita uma portaria e tem que ser através, ele pode ser disponibilizado para paciente só através de uma ação jurídica, para resumir, é isso? Isso. Inclusive, nós temos os dados fornecidos pela Secretaria da Saúde do Estado, que nós temos hoje 90 pacientes que estão recebendo o trastuzumab através de decisão judicial. E eu vou perguntar, então, para o doutor a questão em si da importância desse medicamento, né? É um medicamento de ponta, doutor. Boa noite. Boa noite. Obviamente... É muito caro esse medicamento? Caríssimo. Caríssimo? Caríssimo. Embora atualmente já talvez o custo de produção deva estar reduzindo, mas ele continua sendo uma medicação extremamente cara, inacessível à maioria da população se isso fosse adquirido por conta própria. Então, vamos colocar algumas coisas assim na perspectiva. O trastuzumab não é exatamente uma medicação nova, ele foi desenvolvido no final da década de 80, ele tem 30 anos de existência. Opa. Ele teve algumas dificuldades iniciais até ser incorporado como efetivamente eficaz no câncer de mama, até por se tratar de um anticorpo. No início, ele provocou algumas reações
que aprenderam com o tempo a ser modificados, modificações na molécula da medicação, e que pôde ser usada, então, com segurança no tratamento do câncer humano. Aproximadamente 20% de todos os casos de câncer de mama vão expressar esse HER2, eles serão HER2 positivo. Então, quando a gente fala no tratamento com trastuzumab, ele é dedicado a uma população de 20% das mulheres que têm câncer de mama. As outras 80% não vão se beneficiar porque elas não têm esse receptor específico. Então, é para uma população específica HER2 positivo. O benefício é enorme. Realmente, assim, os desfechos de longo prazo, de sobrevida, de recorrência tardia e de cura da doença são extremamente elevados nas pacientes que recebem a medicação adequadamente. No cenário dito adjuvante, ou seja, no tratamento da doença inicial, ele já foi incorporado desde 1914, quer dizer, já há 4 anos essas pacientes recebem. O grande problema eram as pacientes metastáticas, aquelas em que a doença voltava. E não existia dentro dos códigos do Sistema Único de Saúde a disponibilidade dessa medicação nesse quadro específico, da doença metastática, ou seja, aquela em que a doença voltou. Então, existia uma grande necessidade e pelos efeitos óbvios já descritos na literatura médica em outros centros, estava se negando a essa população o acesso a esse benefício, o que causou, então, uma grande judicialização pelo uso dessa medicação em alguns casos, né, que se tratava com necessidade. A doutora Cíntia falou que deveria ter sido liberado no início de fevereiro, de fato, houve essa portaria. A Anvisa, o órgão da vigilância sanitária, tinha solicitado mais 3 meses para que houvesse a disponibilização. Então, na verdade, a partir de 1º de maio deve estar disponibilizado. A informação é que os primeiros pacientes que vão receber são que estavam em processo de judicialização. Eles querem acabar com o processo de judicialização para depois entrar no uso dos pedidos normais e rotineiros. Sim. Então, acho que assim, esse período de judicialização está por terminar. Né? Espera-se, então, a partir de maio, se esses 3 meses solicitados de carência até vigir de fato aquela portaria, isso deve, a partir de agora, então, reduzir essa fila que estava carente e judicializada recebendo a medicação, isso deva ser incorporado num processo normal das pacientes com HER2 positivo que possam se beneficiar da medicação. Perfeito. E doutora Cíntia, no caso, então, são muitas pacientes que estão nesse processo, que receberam através dessa judicialização? Sim. Nós temos inúmeras pacientes que procuram o IMAMA, né, justamente para ter acesso a essa medicação, para que nós ajuizemos essas demandas, para que elas tenham um acesso rápido. Porque também essa medicação ela tem um tempo certo para ser ministrado, para que o efeito seja eficiente. Então, nós temos inúmeras demandas e nós agora estamos tendo um outro problema, Cláudio, que é com relação à forma como essa paciente que está recebendo trastuzumab através de um processo judicial, ela tenha o acesso, né, que ela receba essa medicação. Por exemplo, aquela paciente que ela ingressou com uma demanda judicial, ela não consegue retirar a medicação diretamente na farmácia do Estado. Por quê? Porque a paciente judicializada é de responsabilidade do Estado o fornecimento da medicação. E aquela que vai receber diretamente do SUS, ela recebe através do Ministério da Saúde, que faz a aquisição da medicação e distribui para as secretarias dos estados que encaminha para os hospitais. Então, só para me entender, então ela não recebe diretamente na farmácia, mas aí recebe no posto de saúde? Ela recebe isso, exatamente. E aí também nós temos uma segunda situação, né, que o processo judicial ele não é 100% garantido que ela vai receber, porque muitas vezes está em falta a medicação.
Ah, Está em falta. Isso, não está disponível. Não está disponível. Aí nós temos que fazer um pedido, né, para que o juiz determine a liberação de valores para que essa paciente faça aquisição diretamente em uma farmácia particular. E isso acaba encarecendo e muito. Sim. Então, existe toda uma questão também burocrática. Burocrática, também. exatamente. E essa questão que o doutor falava sobre a questão da paciente que voltou, teve a ter o câncer e daí não é disponibilizado também o medicamento. Aí também é uma questão também burocrática, porque a doença está lá, permanece lá. Tem que daí entrar novamente daí com uma ação judicial. Mas essa questão já foi superada agora com a incorporação, né? Porque o que o Dr. Biaso estava nos falando é que ele já estava disponível no SUS, mas não para as pacientes que tivesse o câncer metastático. Essas não estavam disponível. Então, essa portaria é justamente para isso, para que essa paciente que tem esse câncer metastático, que ela também tenha acesso ao trastuzumab. E esse medicamento, ele é tomado, qual é a periodicidade? Uma vez só? A paciente precisa tomar várias vezes durante um período de tempo? Como é que funciona? Eu acho que essa parte mais técnica, o Dr. Biasos pode nos informar melhor. Como é que funciona exatamente essa questão do uso do remédio, né? Da aplicação do remédio? Quando surgiu o trastuzumab, foi um grande breakthrough. É uma novidade, assim... porque fugia da quimioterapia convencional. Na verdade, o trastuzumab é um anticorpo monoclonal, é uma imunoterapia. Então, os efeitos de toxicidade do trastuzumab são completamente diferentes da quimioterapia, é muito bem tolerada e é uma medicação que se faz após a quimioterapia convencional. Isso nós falamos daqueles 20% dos pacientes que podem... Daqueles que vão ser beneficiados. Sim. E o tratamento convencional é de 18 meses. São 18 aplicações a cada 21 dias. Um ano e meio, né? Um ano e meio. Então, assim, é um tratamento caro e prolongado, mas que tem benefícios muito importantes. Antigamente, ou até o momento no nosso meio, a medicação deve ser feita endovenosa, embora já tenha se desenvolvido uma aplicação subcutânea, o que facilita muito a aplicação da droga. De qualquer forma, eu acho que em pouco tempo, isso vai estar disponível para essas pacientes metastáticas com um grande benefício. Né? Mas a aplicação é longa, uma vez iniciado o processo, né? E tem que ter controles clínicos, né? Não é como toda medicação de grande impacto, também tem repercussão sobre outros órgãos e precisa ter uma monitorização clínica adequada para que se possa ser usada com segurança. E doutora Cíntia, falando um pouquinho do Instituto, né, que está aí prestando esse serviço também, né? Sim. E que tem uma série de outros serviços e tal que presta. Como é que está o funcionamento do Instituto hoje, assim? Olha, Cláudio, esse ano nós temos muitos motivos para comemorar, porque estamos completando 25 anos. 25 anos. Isso. Inclusive, ontem nós tivemos a 17ª edição, né, do nosso jantar do E-Chefs no Grêmio Náutico União. Vi as fotos, muito bacana. Isso, e foi um sucesso. E o IMAMA, ele presta inúmeros serviços, né? Nós temos o atendimento jurídico para aquelas pessoas que não tiveram atendido a sua necessidade, tanto de medicação, na realização de um exame, de uma internação. Nós ingressamos com ações das mais variadas naturezas, né? Como, por exemplo, contra planos de saúde também, contra o Sistema Único de Saúde. E, além desse serviço jurídico, nós temos uma prestação de serviços que é o fornecimento de perucas, né? Nós temos um empréstimo de perucas para aquelas mulheres que estão passando por um tratamento de um câncer de mama. Mas esse serviço é novo? Não, esse serviço sempre teve no IMAMA, sempre. Não talvez pouco divulgado. Pouco divulgado. Sim. E é uma questão importantíssima, porque além da doença em si, tem a questão da autoestima também, Exatamente. Então a mulher já está com toda aquela carga emocional de estar passando por um tratamento que é doloroso, né? A incerteza da cura, da sobrevivência e ainda ter que enfrentar a questão estética, né? E muitas mulheres também precisam fazer a retirada das mamas, né? Então você imagina uma mulher que retirou a mama, vai ficar
sem os cabelos, porque... A autoestima, simplesmente, de todos os lados, é abalada, né? Exatamente, porque um dos efeitos da quimioterapia é a queda do cabelo. Exatamente. E muitas mulheres não têm recursos para adquirir uma peruca, porque o custo a gente sabe que é elevado. Então, nós temos um banco de perucas no IMAMA, temos inúmeras perucas, temos uma pessoa especializada que acompanha essa paciente. Para fazer a escolha, exatamente. Olha exatamente. que bacana. Não, e é verdade, eu já visitei e já faço, inclusive, essa visita para a questão da autoestima, principalmente para as crianças, né? Que daí muita gente brinca, as crianças acham interessante, assim, eu conto um pouquinho do meu trabalho e falo, claro, né? Que eu não tenho cabelo, que eu sou careca, que eu raspo a cabeça e tal, para identificar. É óbvio que ali é uma situação por doença, né? Por doença crítica, mas aí pelo menos quando eu consigo arrancar um sorriso, assim, para fazer a brincadeira ali, que eu trabalho, que mesmo que o cabelo não é aquela coisa mais fundamental, naquele momento, assim, aquele sorriso, a gente sempre fica feliz. Que bom que tem esse trabalho também cuidando da autoestima também das pacientes, né? Também temos outras atividades. O Outubro Rosa esse ano, então, vai ser 25 anos do Instituto, vai ser um Outubro Rosa vai ser muito especial, então. É. E nós temos também, Cláudio, um serviço de psicologia, né, de nutricionista, que isso é muito importante para readequar a alimentação, que a pessoa também que passa por uma quimioterapia, às vezes tem rejeição a alguns alimentos, então nós temos também esse serviço. Temos uma nutricionista que faz o acompanhamento das pacientes, temos atendimento psicológico e a nossa casa é bem bacana, vale a pena conhecer. Como é que é mantido hoje o Instituto hoje? Como é que ele consegue se manter? Porque a gente vê uma crise na saúde terrível, né? Exatamente. A Beneficência Portuguesa lá passando esses problemas todos que a gente tem acompanhado. Como é que se mantém? Assim, o pessoal que quer ajudar, que quer conseguir manter o Instituto, como é que ele se mantém? Sim, o Instituto nós nos mantemos com algumas doações, né, de empresas. Principalmente. Nesses últimos anos reduziu significativamente as doações em função da crise generalizada. Reduziu muito. Então nós temos alguns eventos durante o ano. Então fica aí o apelo, né? Exatamente. O Ex-Chefs, por exemplo, é um evento que nos dá um suporte para manter essa nossa prestação de serviços. A nossa sede fica numa casa na rua Doutor Vale, que é cedida pelo Hospital Moinhos de Vento. Né? Então, nós não temos esse custo com locação. E temos funcionários do IMAMA, nós temos apenas 2. As demais pessoas são todas voluntárias. Tanto a presidência, a vice-presidência, as pessoas que fazem essa prestação de serviço são todas voluntárias. Que legal isso é muito bacana. Doutor, falando da doença em si, a gente teve esses tempos uma pílula, né, para curar o câncer e tal. A gente está muito longe ainda do tratamento do câncer, principalmente falando aqui do câncer de mama. Claro que existem alguns sensacionalismos eventuais. Essa da pílula foi impressionante. Essa da pílula provavelmente esteja se referindo à fosfetanolamina, né? Exatamente. Que teve grande publicidade e notoriedade acho que nos últimos anos, polêmica, mas que agora eu acho que foi superado, né? Isso não se comenta mais isso. Foi esclarecido. E quanto ao câncer de mama, o câncer de mama é uma doença multivariada, multifacetada e, na verdade, quando a gente fala em câncer, a gente costuma a pensar que é uma coisa só, não. Mas cada câncer é uma singularidade. Aquela pessoa tem um câncer e aquele câncer é muito particular daquela pessoa porque ele tem uma característica gênica, né? É uma característica individual daquele câncer. Na maioria das vezes, a gente consegue agrupar cânceres que são mais ou menos semelhantes para tratarmos da mesma forma, mas na verdade eles são únicos, são singularidades que acontecem, como assim, ela é HER2 positivo, mas além do HER2 ela tem uma série de outras peculiaridades que são diferentes de outra paciente que tem o HER2. O que torna difícil. O que torna difícil que a gente tenha uma cura e uma resolução única. Muito provavelmente mas a gente está no umbral de um novo futuro, né? Porque agora
a genômica está desvendando cada vez mais coisas, né? E que vai ser possível identificar e talvez individualizar cada vez mais os tratamentos, né? Antigamente, na época que eu estava me formando e fui fazer a especialidade, o tratamento do câncer de mama era, na verdade, um prêt-à-porter, quer dizer, era um modelo para todo mundo, quer dizer, se fazia um tratamento. Hoje em dia a gente está melhorando, a gente já está quase alta costura, né? Para cada paciente, para cada tipo de câncer, existem nuances específicas em que a gente pode individualizar o tratamento. Então, existem tipos de cânceres que a gente consegue identificar, existem targets, alvos dentro da célula cancerosa que a gente consegue atingir especificamente. O HER2 é um tipo, mas existem receptores hormonais, né? E que a gente bloqueia esses caminhos, esses receptores. Hoje em dia existem estudos nos casos mais difíceis, que são os tumores triplo negativos, que não teria outro tratamento senão quimioterapia pura, mas também já está se vislumbrando alguns mecanismos intracelulares de fazer bloqueios específicos de outra forma de quimioterapia, com menos toxicidade e mais efetividade. Menos agressão. Então, quando a gente fala de câncer, tem aquela visão global, mas cada caso de fato é único e tem solução única, embora muitas vezes eles sejam agrupados até para fim de sistematizar o tratamento, orientar melhor o tratamento e poder disponibilizar um acesso universal ao tratamento melhor. Só para não deixar passar em branco, eu vi que a doutora comentou sobre o Instituto, o Hospital de Clínicas tem um serviço de mastologia que o ano que vem completa 45 anos de existência tratando câncer de mama. E nós temos dentro da estrutura toda essa assistência que o IMAMA também presta a nível hospitalar. Nós temos uma grande equipe, um hospital terciário, com uma equipe multiprofissional, com nutricionistas, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, enfermeiras, grupos de pacientes que compadecem da mesma situação e que vão trocar ideias e que se reúnem. Temos um grupo dedicado especificamente a isso, que não tem muita divulgação, mas é um grupo interno, que é a Legião de Apoio ao Paciente com Câncer, que também provê algumas dessas necessidades para os pacientes, como fornecimento de perucas, orientação de todas as formas dentro do nosso pequeno universo que é o hospital, que, segundo os cálculos atuais, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre trata e recebe 28% de todos os casos de câncer da Grande Porto Alegre, que é um número expressivo e que gera uma experiência em tratar dessa patologia de grande qualidade. Somos polos de referência nacional, especialmente na área do tratamento cirúrgico, visando essas questões de desenvolvimento de técnicas cirúrgicas para reparação da mutilação da cirurgia do câncer de mama, em que a gente recebe periodicamente pessoas que vêm treinar no hospital novas técnicas, novas evoluções em cirurgias de reparo da mama. Hospital de Clínicas de Porto Alegre, orgulho dos gaúchos, dos porto-alegrenses e também dos brasileiros. Eu quero falar depois especificamente mais sobre alguns tratamentos e algumas dúvidas que existem, né, alguns mitos que existem sobre o tratamento do câncer de mama e também sobre o Instituto da Mama. A gente faz isso em seguidinha, em dois minutinhos, depois do intervalo. Não sai daí que é um instante só. Estamos de volta, então, com o Debate TVE, que hoje discute as novas terapias para tratamento do câncer de mama. Conosco, a vice-presidente do Instituto da Mama, Cíntia Seben, e também o chefe do Serviço de Mastologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Jorge Biazus. E lembrando que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no 507 da NET e também no site da TVE. A gente estava falando no bloco anterior sobre as questões desse serviço que o Instituto da Mama também oferece. E tem as palestrantes também
não é, doutora Cíntia? Isso, que ajudam, Cláudio. mas que nem todas passaram por o problema do câncer de mama. Exatamente. As nossas voluntárias, elas não necessariamente passaram pelo câncer, né? Sim, Nós temos inúmeras... tiveram câncer, sim. Isso. Nós temos inúmeras voluntárias que não passaram pela doença e que têm uma identificação com a causa, que querem nos ajudar na divulgação, né, da detecção precoce da doença. Que é o mais importante, Que é o mais né? importante, isso, para o sucesso na Do cura. tratamento, da cura. Então, nós capacitamos essas voluntárias para que elas tenham conhecimento e elas dão palestras em empresas, tanto públicas quanto privadas, para orientar as mulheres com relação à palpação, qual é a maneira... O exame de toque, Isso, né? o autoexame. O autoexame. Exatamente. E então nós fazemos essa capacitação. Essas palestras, elas são oportunizadas durante todo o ano, muito embora a procura maior seja no mês de outubro. Né? Aí nos falta voluntárias, porque os pedidos de palestras são muitos. Porque existe a campanha e eu acho que o pessoal lembra também, né? Exatamente. Aí, né? E aí solicita as palestras, Sim. até porque muitas empresas também acabam colocando uma fachada cor-de-rosa. Que acabam lembrando. Exatamente, acabam lembrando e acabam solicitando. Então aí, ó, podem fazer isso então ao longo do ano também, Exatamente, né? ao longo do ano. Também. E nós também estamos sempre com as portas abertas para novas voluntárias, porque trabalho no IMAMA é o que não falta. Olha aí, ó, isso é muito importante. Doutora, a gente estava falando antes sobre o câncer de mama, especificamente sobre a doença e o tratamento, né? E surgem muitas dúvidas e muitos mitos. A gente falou ali sobre a reparação. Tem uma dúvida dessas aqui também, que a gente separou aqui, que a produção do programa separou antes. Mas aqui, por exemplo, tem uma aqui, ó. Qual a idade mais comum para o desenvolvimento do câncer de mama? Existe uma idade que seja mais comum, que a paciente tem que ficar mais atenta ainda ou não? Eu te disse antes, você apresentou no início do programa alguns fatores de risco, você roubou uma aula que eu acabei de dar esta semana. Exatamente, então, fatores assim, de risco. Fator de risco. Por favor, vamos resumir essa fazer aula. fator de risco. Primeiro, fator de risco mais importante, ser mulher. Sim. 99% das vezes o câncer de mama ocorre em mulheres. Mas então, existe câncer de mama no homem? Existe câncer de mama no homem. 1%? 1%. Né? Talvez um pouco menos, mas 1% é a estatística. Sim. Quando é que começa a incidir com mais frequência? A partir dos 40 anos. Embora a grande maioria dos casos de câncer de mama ocorram após os 50 anos, após a menopausa. E aqui no Brasil, diferente do resto do mundo, está ocorrendo alguma coisa diferente, que nós temos uma taxa de câncer de mama em mulheres jovens mais elevada que em outros locais. Não foi bem identificado isso, que fator epidemiológico possa estar levando isso, mas isso foi identificado e é uma característica que está acontecendo aqui e que talvez ainda no futuro isso venha a ser esclarecido. Então, quais são, atualmente existem algumas controvérsias e que todo ano saem algumas discordâncias sobre quando inicia a fazer o rastreio, quando inicia a fazer mamografia, a partir de que idade? Bem, aqui no Brasil existe uma lei que diz que toda mulher a partir dos 40 anos tem o direito de obter uma mamografia custeada pelo Estado a partir dos 40 anos. Isso é orientado no Instituto também, legalmente. Isto é uma questão legal. Embora daí o Ministério da Saúde, através do seu braço operacional, que é o INCA, discorde dessa recomendação e recomende que se faça a partir dos 50 anos. Então, existem algumas dissonâncias mesmo dentro dos órgãos do governo em que devem ser dirimidas. Obviamente, assim, hoje em dia, o que se recomenda? Bom, a gente sabe que se a paciente, se a mulher, nós não são pacientes, são mulheres, a gente procura, são mulheres humanizar, né? Normais, em que a gente procura buscar, porque só o rastreio, esse screening, só tem sentido em detectar uma doença que ela possa ser curável. Sim. Porque se tu vai detectar uma doença incurável, só está aumentando o tempo em que aquela pessoa está doente e vai sofrer muito mais. É verdade, interessante então, isso. O câncer de mama tem essa possibilidade de, com rastreio mamográfico, antecipar o diagnóstico
entre 1 e 4 anos. Quer dizer, a gente antecipa o diagnóstico antes daquele nódulo se tornar palpável. Sim. Fazendo um diagnóstico adequado, tendo um tratamento precoce, com menos dano estético, com menos toxicidade no tratamento, talvez menos necessidade de quimioterapia ou outras intervenções com mais impacto. Então, o diagnóstico precoce, além de ser altamente curativo, digamos assim, Sim. porque o volume tumoral, quanto maior, isso às vezes gráficos mostrando, conforme vai aumentando o tamanho do tumor, aos 10 anos a sobrevida vai diminuindo, quer dizer, então, quanto antes a gente detectar aquele tumor, melhor. Melhor são as chances de ter controle e cura adequada, além de cirurgias de menor porte, Sim. com menos dano estético, com melhor forma de reparação. Sim. Então, nós estamos evoluindo, né? O câncer de mama tem que ser enfrentado de forma assim organizada. Pena que na nossa comunidade ou no nosso país não exista um programa organizado pelo Estado. Ou seja, todas as mulheres possam ser convidadas a fazer o exame, né, identificadas, né, e que se possa ter um exame de rastreio populacional e assim oferecer uma oportunidade justa e igualitária a todas as mulheres. Porque, de fato, num grande centro é mais fácil o acesso do que em centros periféricos, em que o equipamento é de pior qualidade, tem menos disponibilidade. Nós vivemos numa sociedade que é muito assimétrica, né? E existem ilhas de excelência e ilhas em que realmente são extremamente carentes. E para que isso seja eficaz, normalmente a gente teria que democratizar o acesso a todas as mulheres a ter esse acesso, essa possibilidade. Tanto é que um dos lemas da Sociedade Brasileira de Mastologia, da qual eu sou um dos membros da diretoria, esse ano tem como lema o acesso. Sim. Na verdade, assim, não basta ter o equipamento, remédio, tem que ter o acesso. O acesso primeiro, então, assim, só vai mudar a mortalidade quando as mulheres tiverem melhorado o acesso ao sistema. Interessante isso. E o Instituto tem a questão do mama... Sim, mama móvel. Mama móvel, para ajudar isso. Sim. A nossa campanha do Outubro Rosa do ano passado foi exatamente essa que o doutor acabou de falar, o acesso já. Que nós queremos garantir, né, que as mulheres tenham acesso com maior brevidade. E, Cláudio, nós estamos com um serviço bem importante agora. E eu lembrei porque o doutor falou que muitas mulheres que vivem em regiões mais afastadas dos grandes centros, elas não têm acesso, né, a um tratamento, a uma mamografia. Então, nós temos um projeto que se chama POA Rural, que é em parceria com o Senar, que nós estamos fazendo mamografias com uma parceria junto com a HRES, lá na Restinga, daquelas mulheres que vivem na zona rural de Porto Alegre. Olha só, que realmente são pouco comentadas, né? A gente fala pouco, são pouco assistidas. Infelizmente, a gente não tem essa ideia que Porto Alegre tem uma zona rural muito extensa. E é bem extensa mesmo. Aquelas mulheres que moram na Restinga, na Serraria, e muitas vezes não têm o acesso até aos grandes centros, né? Até por questão financeira. Claro. Né? Por não ter condições de se locomover. Então, esse projeto POA Rural, ele tem esse objetivo. Nós estamos oportunizando que essas mulheres que vivem nessa zona rural, elas cheguem até o HRES e tenham essa mamografia de uma maneira gratuita. De uma maneira gratuita, que é importante. Quer dizer que é dentro da questão também do acesso. Do acesso, também, né? Começar pelo início, né? E com relação ao nosso mamamóvel, que tu me perguntaste... Isso, que eu acho bem interessante. Nós estamos com uma dificuldade financeira. O nosso equipamento, o mamógrafo, ele está desatualizado. Então, o nosso ônibus, ele está parado há aproximadamente 4 anos, porque nós não tivemos ainda recursos para fazer a substituição desse mamógrafo. Dos equipamentos. Nós precisamos adquirir um mamógrafo digital, porque o que nós temos foi uma doação e ele está desatualizado. Desatualizado, o equipamento, então, né? Para não comprometer um diagnóstico que não vai ter uma precisão, então nós preferimos
deixar ele parado. Estamos correndo atrás de projetos, de recursos, para colocar o Mama Móvel na estrada novamente. Porque é mais uma maneira de ter esse acesso, de levar, então, até as aquelas pessoas, de atingir aquelas mulheres que não têm acesso. Claro, claro. Porque o nosso ônibus, ele rodava por todo o Rio Grande do Sul. Ah, não era só Porto Alegre, não era só Porto Alegre, todo o Rio Grande do todo o Sul. Rio Grande do Sul. E olha só, e o ônibus também já é um grande, né, uma ferramenta enorme, né? Exatamente. Então, agora os equipamentos do ônibus, que estão dentro do ônibus, estão desatualizados. Desatualizados. Então, tá aí mais um apelo, então, para você que está assistindo aí, quer ajudar. Então, doutor, ainda sobre a questão dos mitos aqui também. Uma das questões que se fala muito, se comenta muito, é a questão da prótese de silicone. A prótese de silicone pode causar câncer de mama, doutor? Não, em absoluto. Acho que esse mito foi completamente descartado do câncer de mama. O que surgiu nos últimos anos é um tipo raro de tumor que muito possivelmente tenha ligação à prótese de silicone, que é um tumor anaplásico de células, um linfoma anaplásico de células claras, que ocorre tipo 1 em cada 100 mil próteses, é uma estimativa. Sim. Né? E começaram a surgir relatos na literatura médica nos últimos 5 ou 6 anos. Não tem outra explicação, né? A não ser outro fator de risco que se associou à prótese. Ele é completamente curável com a ressecção da prótese do tumor. É um tumor de alta curabilidade. Sim. Mas ele é extremamente raro. Então, por ser extremamente raro e ser possível de rastrear e diagnosticar com uma certa tranquilidade, isso não desaconselha e nem deve desestimular ninguém a fazer uma cirurgia de adição mamária ou inclusão de prótese por essa causa. A restauração, ela é indicada em todos os casos de câncer de mama, quando se tem, né, a perda da mama, a retirada da mama, a restauração é indicada em todos os casos ou depende, doutor? Bom, em primeiro lugar, não caiu no meu terreno. Tá né? bom. Quando a gente vai avaliar alguém no pré-operatório de câncer de mama, claro que a gente tem que ver, em primeiro lugar, a mulher além do câncer. 2, a mama não se vê isolada, a mama é um órgão par. Então, quando a gente considera no global, a gente avalia o conjunto das mamas. Se a intervenção numa das mamas vai provocar uma desarmonia, um desequilíbrio entre aquele conjunto, nós devemos ter maneiras de reparar a mama que foi operada para que ela volte a obter equilíbrio e simetria. Isso vai necessitar muitas vezes de técnicas alternativas, às vezes fazer... e eu fui um dos que iniciei esse movimento no Brasil há muitos anos atrás, incorporar técnicas que antigamente só eram utilizadas na cirurgia estética. Fazia uma cirurgia numa mama e fazia a compensação estética na outra. E isso hoje existe um termo chamado de mamoplastia oncológica, quer dizer, a paciente faz uma cirurgia por um câncer de mama, mas o resultado final é como se ela tivesse feito uma cirurgia estética de redução de mama, muitas vezes. Olha ali que bacana. Existe hoje em dia uma outra técnica que foi desenvolvida no Hospital de Clínicas de Porto Alegre nos últimos anos, até a qual, há 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade, num congresso na China, demonstrar essa técnica, que é o uso de enxerto autólogo de gordura da própria paciente. Se retira... se faz tipo uma lipoaspiração de uma área do organismo, no abdômen normalmente, se processa esse material e se faz a recomposição da mama imediatamente com aquele enxerto de tecido próprio da paciente. Não tem rejeição, não tem complicações e os resultados têm sido maravilhosos, que é uma técnica desenvolvida aqui no estado, aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, há alguns anos, já publicado, já aceita na literatura internacional e está sendo reproduzida pelo mundo afora. Nos casos em que há necessidade de fazer a remoção total da glândula, também existe uma lei, eu acho que foi promovida pela... Dona Ruth Cardoso, na época, esposa do Fernando Henrique, em que, mas tem o nome de uma outra deputada que eu não me lembro,
que prevê que toda mulher que vai fazer uma mastectomia tem o direito de fazer uma reparação imediata. No mesmo momento. Tá? Ah, é mesmo? Mas isso é um Opa. critério que, às vezes, reparação imediata nem todo mundo pode fazer. Eu já recebi Sim. pacientes lá no hospital que cheio com papel na mão, dizendo, mas está aqui, eu Tá tenho aqui a o direito lei. de fazer. Mas o seu caso não se adapta Claro, a essa aí é uma questão É uma questão médica, técnica, questões médica, técnicas, que, claro, o questão que a técnica. lei diz e o que Sim. o médico pensa Claro, pode não, é uma conflitar. questão técnica. Mas nós temos um programa lá no hospital em que toda paciente que necessita fazer reconstrução mamária, a gente procura fazer de forma imediata. Quer dizer, ela faz a mastectomia e já faz a reconstrução de forma imediata, na grande maioria dos casos. Dentro das condições Dentro técnicas. das condições técnicas possíveis. Possíveis da paciente. Mas a lei é bem clara, né? Ela fala, se possível. Então, quem vai decidir isso é o médico, É o né? médico. Se existe a possibilidade de fazer no mesmo momento. Pois é, a gente estava falando, o doutor estava falando ali, até a questão daquela, antes havia ali uma discordância ali sobre a questão dos órgãos públicos de saúde. Existem muitos entraves, assim, doutora Cíntia, em relação às questões de se precisar da parte do governo na assistência do câncer de mama, no caso do Instituto específico do câncer de mama, que Olha, se vê Cláudio, isso? nós temos muitos relatos, porque como o IMAMA é referência, né, uma ONG referência Sim. no acompanhamento do câncer de mama, e como nós oportunizamos essa série de serviços, as pessoas ligam para lá com muita frequência reclamando do atendimento. Sim. Né? Muitas vezes, no que é possível, a gente ajuda, né? Nós temos uma parceria com a deputada Lisiane Bayer, que inclusive já fizemos algumas audiências públicas no sentido de viabilizar um acesso mais célere né, no tratamento do câncer de mama, é a Comissão da Saúde da Mulher. Então, nós tentamos de todas as maneiras fazer um encaminhamento rápido. Para facilitar. Mas as reclamações são muitas. Sim. Né? Assim, muito embora nós tenhamos a lei dos 60 dias, que diz que do diagnóstico até o início do tratamento, o prazo é 60 dias. Isso não está acontecendo. Não é cumprido. Não está sendo cumprido. Olha aí. Pois é, né? Mas fica aqui o alerta, então. Doutora, a gente tem cerca de 6 minutos, 5 minutos de programa. Então, as dúvidas são muitas aqui. A gente está falando da questão dos tratamentos aqui, se o anticoncepcional causa câncer de mama. As dúvidas são muitas quando por exemplo, quando é necessário fazer a mastectomia preventiva, por exemplo. Bom, isso é importante falar. Mastectomia preventiva é um termo do momento. Não é um termo, não. É um tratamento, é uma opção do momento. Mastectomia preventiva, até alguns anos atrás, era algo meio abstrato. E se alguém falasse em remover as 2 mamas de uma mulher para prevenir o câncer, era uma coisa meio conversa de maluco. Não foi o que a Angelina Jolie fez Foi. até, né? Só que, a partir de 94 e 96, foram identificados 2 genes, o BRCA1 e o BRCA2, que mulheres portadoras de uma mutação neste gene têm uma bizarra capacidade de desenvolver câncer de mama precocemente, até as taxas de 85% ou mais durante a vida. A partir desse momento, criou-se uma nova realidade e um dilema. Tá? O que fazer com uma mulher que tem uma chance de quase 90% de desenvolver câncer de mama durante a sua vida? E aí... E ela vai ter o direito de fazer uma opção, como a Angelina Jolie fez, que tinha a avó, a mãe, e ela atestada tinha uma mutação genética, de fazer uma opção de se defender. Sim. E a sua defesa seria fazer a remoção das mamas. Só que quando a gente fala em mastectomia, a memória das pessoas voltava lá para o passado. Mastectomia é aquele tórax plano, né, com cicatrizes. Sim, horrorosas. Inestéticas. Hoje se faz uma adenomastectomia, uma adenectomia, se remove a glândula, mas não precisa remover o envelope. A pele pode ser preservada, inclusive o mamilo. A gente troca, falando grosseiramente,
a gente troca o recheio, mas mantém a forma mas e, isso muda tudo. e a estrutura anatômica da mas glândula. isso muda tudo. A impressão que eu tinha, exatamente, era essa. Eu pensava, meu Deus do céu, era uma coisa de louco, ficar né? lá Vai pra quê? fazer. Pra que se mutilar Isso é o coisa corpo de dessa louco. maneira? Então Assim, existem técnicas não, mas hoje isso muda adequadas tudo. a fazer essa remoção da glândula, a reparação. Não é uma cirurgia simples, né? É uma cirurgia complexa, mas assim, os resultados são muito bons, em geral são muito bons. E a gente não pode esquecer que quando esses genes foram identificados, agora identificados, era muito caro fazer um diagnóstico. Hoje em dia, existem vários laboratórios no Brasil que fazem já com um custo mais acessível. Lá no Hospital de Clínica se faz a testagem ainda a nível de pesquisa, porque o Sistema Único de Saúde ainda não custeia o exame em si, mas existe isso em termos de pesquisa. E nós, frequentemente, ontem ainda fizemos uma cirurgia dessas lá no hospital, de uma paciente mutada, mastectomia bilateral, reconstrução bilateral com implantes. Opa, olha aí. Então essa é uma verdade, mudou um conceito, a testagem ficou mais precisa, mais acessível. Também foram descobertos outros genes, né, além do BRCA1 e o BRCA2, que são os mais conhecidos, né, que, só para esclarecer, talvez seja interessante, né, esses genes são genes que, dentro da célula, estimulam a formação de proteínas que defendem a célula. Sim. Quando esse gene tem uma mutação, ele perde a capacidade de defender a célula dessas mutações que levam ao câncer. Então, quando se nasce, isso são o que a gente chama, são mutações germinativas. A pessoa, quando nasce, já nasce com todas as células do seu corpo com aquela deficiência. Com aquela deficiência, né? Então, são essas mulheres que têm tendência a ter câncer precocemente, antes dos 30 anos, antes dos 35 anos, e são tumores normalmente bastante agressivos. Ao contrário daqueles casos mais frequentes, que é o tipo chamado esporádico, não é hereditário, que ocorre na mulher mais idosa e que não deixa de ser de alguma forma genética, mas foram erros genéticos que foram se acumulando, são ditos erros somáticos, que foram se acumulando ao longo da vida naquela célula até que ela chegou num ponto de desarranjo e produz uma célula cancerosa. Doutor, muito obrigado. Olha, esclareceu muito ali um conceito que eu tinha ali completamente diferente. Muito obrigado pelos esclarecimentos. E o programa já está encerrando. Doutora Cíntia, câncer de mama, então, no Instituto é uma luta constante, então, para o pessoal que está nos assistindo, para encerrar o programa, ali fazer um apelo para que ajudem. Sim, e nós estamos sempre precisando de voluntárias. Aquelas pessoas que estão passando por essa dificuldade, por esse problema, entrem em contato com o IMAMA. Nós temos um grupo de voluntárias que faz o acolhimento, né? São pessoas que já passaram pela doença e acolhem aquelas mulheres que estão enfrentando. Então, o IMAMA está à disposição. Tá certo. Hospital de Clínicas tendo uma ampliação também ali, a gente está vendo as obras ali, doutor. E aí, melhorar mais ainda? Vai melhorar mais ainda, a gente espera que tenham condições de poder ampliar o atendimento. A gente já tem um atendimento de excelência reconhecido e que eu acho que muito em breve, até o fim do ano, acho que coisas novas acontecerão. E se houver o financiamento, né? Tudo que a gente depende de financiamento público, né? Na verdade, nós estamos engessados pela capacidade do financiamento público. Que devolvam o dinheiro dos impostos. A gente poderá prestar um melhor serviço em melhor quantidade e com mais excelência. Tá certo, com certeza, então. acho que essa é a nossa grande expectativa. Tá certo, então. Doutor Jorge Biazus, muito obrigado pela participação, chefe do Serviço de Mastologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e também a doutora Cíntia Seven, vice-presidente do Instituto da Mama. E obrigado também pela sua participação, pela sua audiência aí de casa em todo o estado. O Debate TVE fica por aqui, a gente volta amanhã às 7h30 da noite. Uma ótima noite para você e até lá.